O PT é assim. Eles têm discurso para pobre, governo para rico. Nos governos do PT, o pobre pensa que manda. O rico tem certeza, absoluta certeza, ele manda mesmo. Nada pode ser mais hipócrita. Nada pode ser mais hipócrita do que ver um representante da Larapiolândia subir naquele plenário para chamar os outros de corrupto. Vocês não têm moral para soprar uma mosca pousada sobre uma lasca pútrida de qualquer corpo. Não lhe sobrou moral para soprar uma mosca de um pedaço de matéria pútrida. Porque no Código Civil e no Código Penal do Brasil não sobrou páginas que seu partido não teve um condenado mais de uma vez. Querem que eu lembre? Vamos pegar o que é mais drástico. Os aposentados. O secretário de planejamento deles, aquela santidade, não tendo mais de quem surrupiar o dinheiro, conseguiu uma empresa intermediária e botou no meio para fazer uma operação e tomar R$60 de cada aposentado do Brasil inteiro. Senhores presidentes, senhores deputados, ouvindo o destilar de oradores da oposição, quem chegasse hoje nesse congresso diria o seguinte: aqui de um lado há o conjunto dos bandidos do país, do outro lado os anjos, os honestos. Pois é, eles querem porque querem tirar o presidente da República por indiciado. O que é o indício? O indício é a possibilidade de, talvez seja. Não, eles não querem só isso não. Por trás disso, eles querem colocar no governo um réu por 6 vezes. O chefe da Larapiolândia, o Larápio Mor, o senhor Lula. Esse sim, réu. Senhor presidente, recomponha meu tempo. Recomponha meu tempo, porque a verdade... Recomponha meu tempo, presidente. Porque a verdade não dói sequer no cérebro para quem não pensa. É no estômago. É no estômago. Aliás, no intestino. Recomponha meu tempo porque meu discurso está fazendo mal para o intestino de alguns. O cidadão que eles querem que assuma a presidência da República está mirando 2 portas. Ou Janot me oportuniza voltar para o governo, ou eu entro na porta da cadeia. E, portanto, tem que ser ligeiro o negócio, bem ligeiro, rápido, por amor de Deus. Eu não quero ver o sol nascer quadrado. Alguém é capaz de subir ali, e olha, deputados que eu respeito, pela inteligência, pela formação acadêmica, e dizer o seguinte: não há nada provado contra. Meu amigo, 2 açougueiros de Goiás, sai de lá, e depois de fazer uma fortuna com dinheiro subsidiado do Banco Social do Brasil, do Banco Social, tomando dinheiro a 4,1, 4,2 dos trabalhadores brasileiros e emprestando para a JBS para ela fazer fortuna. Um belo dia, o tupete cresce, e eles se acham o seguinte: nós somos os maiores empresários do mundo. E eles vão fazer uma concorrência nos Estados Unidos. Há outros 2 concorrentes de uma concorrência que tinha 9 empresas participando. 2 conglomerados econômicos. Aqueles que não conseguem ouvir a verdade. Aqueles que não conseguem ouvir a verdade e que não têm cérebro. Aliás, Deus foi generoso. Lhe deu direito a gritar, porque o senhor não tem cérebro para pensar. É o direito ao grito. Mas eles foram para lá, foram para os Estados Unidos, para participar de uma concorrência de uma das plantas de proteína animal americana. Pasmem, por desconhecidos, por inusitados, por ninguém conhecer o nome da empresa, nem o consideraram como concorrentes. Sai a concorrência
E quem consegue pagar 120 milhões de dólares a mais? A dos açougueiros de Goiás. Eles conseguem. E alguém pergunta, mas não tem registro de que essas pessoas, empresa, têm a base de sustentação financeira para poder entrar numa concorrência dessa e bancar. Não sabiam eles que o chefete deles estava na presidência da República no Brasil e que ele ia liberar um empréstimo do BNDES, do Banco Social do Brasil, de 1 bilhão e 400 mil dólares para comprar a planta americana. Sabe por quê? Porque o presidente era dos trabalhadores e ele queria, com dinheiro subsidiado pelo povo brasileiro, comprar uma planta americana para subsidiar trabalhadores americanos. Este honesto, esta santidade, certamente tomou dinheiro do BNDES em 22 dias, quando a maioria das empresas leva 2 anos para poder liberar um processo, uma liberação do BNDES, com todos os documentos e garantias, liberou em 22 dias. Os açougueiros compraram a planta. E o amigo dos trabalhadores pegou o jatinho e foi para os Estados Unidos, com dinheiro subsidiado dos trabalhadores brasileiros, comprar uma planta americana para dar emprego para americano. Mas isso é amor aos pobres. Aliás, ele passava a mão na cabeça dos pobres, né? E imediatamente embarcava no outro jatinho para vender uma lasca do Brasil e botar no bolso. O PT é assim. Eles têm discurso para pobre, governo para rico. Nos governos do PT, o pobre pensa que manda. O rico tem certeza, absoluta certeza, ele manda mesmo. Nada pode ser mais hipócrita. Nada pode ser mais hipócrita do que ver um representante da Larapiolândia subir naquele plenário para chamar os outros de corrupto. Vocês não têm moral para soprar uma mosca pousada sobre uma lasca pútrida de qualquer corpo. Não lhe sobrou moral para soprar uma mosca de um pedaço de matéria pútrida, porque no Código Civil e no Código Penal do Brasil não sobrou páginas que seu partido não teve um condenado mais de uma vez. Querem que eu lembre? Vamos pegar o que é mais drástico. Os aposentados. O marido da senadora, prócer do Partido dos Trabalhadores, não grita não, não tem satisfeito. Cérebro, não tem cérebro. Respeita, parlamentar na tribuna. Eu só quero que me reponha o tempo, porque quando a verdade dói, eu percebo os gritos. Que é normal. Deus generoso, Deus voz para gritar para quem não tem cérebro. Mas vamos lá. Vamos lá. O secretário de planejamento deles, aquela santidade, não tendo mais de quem surrupiar o dinheiro, conseguiu uma empresa intermediária e botou no meio para fazer uma operação e tomar R$60 de cada aposentado do Brasil inteiro. Se isso não é ser bandido, me diz para mim, o que é bandido no teu Aurélio? Aquele que surrupia o dinheiro do aposentado, toma no caminhar do pagamento da aposentadoria, toma 40 e diz que é representante dos trabalhadores. Quer mais? Não, pode ter mais. 123 bilhões dos fundos de pensão. Rapaz, parecia uma nuvem de gafanhoto numa lavoura de milho verde. Por aonde passa não sobra nem o talo. Eles acharam que o país ia acabar depois deles. E tinham que roubar tudo que tivesse direito. 123 bilhões roubados dos fundos de pensão. Sabe por quê? Porque eles protegem os trabalhadores, que passaram a vida contribuindo com um pedaço do seu salário para fazer seu fundo, para ter dignidade, e o PT surrupiou, roubou vergonhosamente dos fundos de pensão.
Vocês querem que eu lhes refresque a memória? Eu tenho mais coisa, tenho bastante. Sou capaz de passar a noite, porque é tanto roubo que a noite é pouca para me citar o tamanho da roubalheira. Aliás, vou dizer para vocês o seguinte desafio. Me diz uma empresa pública que o PT administrou que não roubou. Tu tem até o final do ano para me dar a resposta. Uma empresa pública que vocês não roubaram. Quando subir naquela tribuna, conte seus passos para saber o comprimento da tua hipocrisia. Para chamar alguém de corrupto, quando o líder que tu idolatra é o maior ladrão que essa pátria já viu, e mais 60 anos não vamos recuperar a economia, porque foi surrupiado desse que disse que veio à presidência da República para botar a lanterna no labirinto escuro, para permitir a participação popular, para não permitir a corrupção. Esse é o maior larápio que essa terra já viu. Os 14 milhões de desempregados foi deste projeto da esquerda, da vanguarda do atraso, daqueles que não querem o trabalho, o desenvolvimento, da vagabundização remunerada, da proteção aos militantes. E sabe por que vocês estão votando contra hoje? Porque vocês não querem que dê o título ao sem terra, porque o sem terra é que tem que pagar uma beirada do pouco que ganham, para a vagabundagem andar no meio das ruas, fazendo greve, queimando ônibus de banco. Eles mantêm seu partido com pouco que ganham, na terra que vocês deram para eles como se fosse uma grande vantagem. E eles nunca podem ter escritura e registro, não pode ser cidadão. Para encerrar, deputado. O cidadão por inteiro não pode ter terra. O cidadão tem que estar no cabresto do petista para poder dar um pedaço do que ganha para eles. Larápio não chama ninguém de corrupto, porque a moral não lhe sobrou como aba do chapéu.